Nós te damos graças, ó Deus, por este novo e vivo caminho que nos foi aberto e que nesta manhã nós possamos desfrutar da intimidade e da comunhão com o Senhor, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito nos conduza em nossos serviços, de maneira que tudo aquilo que for feito seja para a honra, seja para a glória do nome do Senhor, ó Deus. Ensina-nos a Te adorar, capacita-nos, ó Deus, a Te adorar em espírito, em verdade, com excelência, com zelo, para a glória do Teu santo nome. É o que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey! La 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 la. Senhor! La 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 la. Jesus! La 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 la. Agora eu quero que os irmãos façam bem forte. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas,
vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. La 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 la. Hey, la 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 la. Senhor, la 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 la. Jesus, la 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 la. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agradecer o nome do Senhor nessa manhã, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
Quem é esse leão e cordeiro, assentado sobre o trono, à direita do Pai? Quem é esse, o sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará? Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Quem é esse leão e cordeiro, assentado sobre o trono, à direita do Pai? Quem é esse, o sol da justiça, estrela da manhã e rei que voltará? Toda a terra se alegra e canta em seu louvor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus. Vamos declarar que Ele é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo é santo. Santo, santo é santo. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo é santo. Santo é o Senhor. Tu és digno de honra, digno de louvor, digno de glória, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. Nós te damos graças, ó Deus. Tu és o Cordeiro Santo.
o Cordeiro que foi entregue para realizar a expiação em nosso lugar. E nós te damos graças por isso, nós louvamos, nós bendizemos o teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade de poder contribuir com esta obra. É um grande privilégio poder ser contado entre o corpo de Cristo e poder contribuir para a expansão do reino de Deus neste mundo. Neste momento, Deus, o teu povo entregará ao Senhor as ofertas, a contribuição para a tua obra. Nós te agradecemos por tua providência em nossas vidas, por tua provisão, ó Deus, porque tudo aquilo que nós temos, que nós somos, se porventura nós pudermos dar alguma coisa a Ti, nós tão somente devolvemos ao Senhor, porque das Tuas mãos nós recebemos todas as coisas. Obrigado por Tua provisão, por Tua segurança em nossas vidas, e que dia após dia a obra do Senhor avance, a obra do Senhor vá em frente, de maneira que ela cresça para a glória do Teu santo nome, ó Deus. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
A graça e a paz do Senhor, meus irmãos. Continuando o nosso serviço diante do Senhor, com adoração, louvor. Agora vamos para a ministração da sua palavra, por meio da nossa série de mensagens com o título Convicções, que nós estamos fazendo no Evangelho que escreveu Lucas. E hoje o texto para a nossa meditação é Lucas 5, 33 a 39. Amém? Enquanto vocês vão procurando, vamos orar aqui pelas nossas crianças. Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de nos conceder crianças tão abençoadas, pelo privilégio de desfrutar da alegria que essas crianças proporcionam para nós, para seus pais. Nos dá cada dia mais graça e sabedoria para instruí-los e ensiná-los no caminho do Senhor. Usa as tuas servas como instrumentos poderosos nas suas mãos, para que essas crianças cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Lucas 5, 33 a 39. A nova aliança. Disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Amém? Vamos orar? Senhor, agradecemos pela promessa do Senhor, que disse que quando fôssemos falar e pregar a Tua palavra, o Senhor nos usaria e falaria por meio de nós. Eu sei que essa palavra foi para os Teus apóstolos e discípulos, mas entendemos que todos aqueles que são chamados pelo Senhor para pregarem a Tua palavra, o Senhor os usa como instrumentos nas Tuas mãos. E aqui estou, imperfeito, indigno, carente da misericórdia e da graça do Senhor, suplicando para que o Senhor seja glorificado e que eu diminua por meio dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Ao longo da história da humanidade, os seres humanos estão sempre tentando, por meio das suas obras, aplacarem a ira de Deus e o peso do pecado em suas vidas. Os religiosos, aqueles que buscam a Deus, eles tentam alcançar o favor de Deus por meio dos seus esforços próprios, por meio das suas obras. Assim como o casal no Éden, assim que eles
desobedeceram ao Senhor, eles ficaram envergonhados diante da nudez deles, por causa do pecado. E eles o que fizeram? Fizeram para si folhas de figueira para tamparem a sua nudez. Só que essa obra deles foi insuficiente. Foi necessário que Deus fizesse roupas de peles de animais para eles. Assim como eles que tentaram resolver o problema por meio das suas obras, muitos seres humanos nos nossos dias, religiosos, tentam por meio das suas obras aplacarem a ira de Deus e se qualificarem diante de Deus para a salvação. Os judeus dos tempos de Jesus também estavam fazendo a mesma coisa. Eles não eram diferentes. Jesus deixa bem claro para eles que ele era o Messias prometido. Ele era aquele que veio para estabelecer a nova aliança. E no que consistia essa nova aliança? Fazer novas todas as coisas por meio do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Basicamente, o objetivo de Jesus era fazer isso. Então vamos para a nossa exposição. Jejum e orações. Vai discorrer nos versículos 33 a 35 do nosso texto aí. O jejum, meus irmãos, ele era uma prática comum dos fariseus. E também dos discípulos de João Batista. Eles faziam sempre o jejum. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Na segunda-feira e na quinta-feira. Eles começavam ao nascer do sol e encerravam-se ao pôr do sol. Nós sabemos, de acordo com o texto de Levítico 16, 29 e 31, Levítico 16, 29 a 31, que Deus estabeleceu um dia de jejum. Era lei, estava na lei do Senhor. Então vamos ler o texto, Levítico 16, 29 a 31. Eu usei a tradução, a linguagem de hoje, a nova linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje. Porque achei ela mais próxima daquilo que nós estamos desenvolvendo aqui. E diz assim o versículo 29 do capítulo 16 de Levítico: a seguinte lei deverá ser obedecida para sempre. No dia 10 do 7º mês, todos os israelitas e os estrangeiros que moram no meio do povo não comerão nada o dia inteiro e não farão nenhum trabalho. Versículo 30. Pois esse dia será feito o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Assim, o povo ficará puro na presença de Deus, o Senhor. 31. Este é um dia especial e será para sempre um dia em que ninguém comerá nada nem trabalhará. Esse jejum foi estabelecido na lei. E ele é observado até hoje por aqueles judeus que ainda se esforçam para obedecer à lei. Ele é chamado de Yom Kippur. E os judeus que observam a lei, o que eles fazem nesse dia? É um dia de não fazer. Diz assim: porque nele não se deve comer ou beber, tomar banho, passar perfumes ou cremes, nem ter relações conjugais ou vestir calçados de couro, porque o calçado de couro vinha de um material resultante da morte de um animal. Não se pode carregar nada, não se pode acender o fogo, enfim, não, era o dia do nada a fazer. É bem provável que esses homens que falaram a Jesus, os fariseus ali, escribas e os discípulos de João, é bem provável que eles usavam esse mesmo critério nos jejuns que eles faziam na segunda e na quinta-feira. Nós vemos que no tempo de Isaías, isso também acontecia. E Deus irá falar por meio do profeta
que as motivações deles ao fazer o jejum estavam totalmente erradas. Vamos ver Isaías. Isaías 58, 3 a 7. Isaías 58, 3 a 7. Evidentemente, para você ter uma compreensão mais ampla, é necessário que você leia todo o capítulo depois com o tempo em casa. Mas nós vamos aqui nos ater apenas a esses versículos. Isaías 58, 3 a 7. Dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? O povo dizendo a Deus. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Deus dizendo para o povo aquilo que eles estavam dizendo para Deus. Eis que no dia em que jejuais, o Senhor está dizendo, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que eu escolhi? E aí o Senhor vai dizer o jejum que ele escolheu. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas o teu semelhante? Então o Senhor está confrontando o povo. Vocês obedecem um ritual, cumprem uma liturgia, mas o mais fundamental, e que eu espero daqueles que me temem, é isso. Os tempos de Isaías, as motivações eram semelhantes às motivações dos contemporâneos de Jesus e de muitas pessoas dos nossos dias. Vejamos o que Jesus diz sobre isso. Vamos comigo lá em Mateus 6,16. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então Jesus vai dizer o seguinte, que eles faziam questão de demonstrar para todos que eles jejuavam, com seus semblantes decaídos, os seus rostos tristes, eles queriam passar uma aparência de santidade. A tradição diz que eles usavam uma espécie de um pozinho branco no rosto, para que o rosto ficasse pálido, e as pessoas vissem, olha, ele está jejuando. Passaram uma aparência de santidade. Jesus conhecia as intenções deles, como nós vimos nesse texto que eu acabei de ler. Além da questão do jejum, tinha a questão da oração, está no nosso texto aí. E aí nós temos um episódio, meus irmãos, que vai ilustrar bem essa questão. Nós temos um episódio no texto bíblico, lá em Lucas 18, 9 a 11, e esse texto vai dizer como eles faziam suas orações também, como eles tinham o costume de fazer as suas orações públicas. Novamente, passaram uma imagem de que eles eram santos, de que eles eram perfeitos, de que eles obedeciam rigorosamente a lei. Diz assim o texto de Lucas 18, 9 a 11.
propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Diz Jesus: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si para si mesmo. Dessa forma, Jesus vai dizer: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Vai continuar o texto, vocês vão ver o que o Senhor conclui com isso. Mas vamos nos ater aqui. Percebem, meus irmãos, que eles, nas suas orações, eles se consideravam superiores aos outros, mais santos do que os outros, passando essa imagem. Nessa parábola, Jesus mostra o quanto que eles se consideravam superiores. Além disso, eles tinham um outro problema, que é muito comum também nos nossos dias. Eles eram legalistas. Vocês certamente já ouviram falar essa palavra em alguns momentos aqui. O que era o legalismo religioso? O legalismo religioso, de acordo com a Bíblia, é a prática de tentar manipular a lei de Deus em benefício próprio. É fazer adições a essa lei e rejeitar a doutrina da graça. Então eles diziam obedecer à lei, que na realidade ninguém consegue cumprir exatamente o que determina a lei do Senhor. Eles faziam isso com o objetivo de alguma forma, alcançar o favor divino e manipular o favor divino em seu próprio benefício. E aí, com esse legalismo, com seguimento dessas normas e dessas leis, eles estabeleceram algumas regras vindo deles próprios, fora da Bíblia, que estavam mais relacionadas à tradição religiosa. Então nós vamos ver aqui 2 aspectos importantes. Eles faziam jejum para parecerem aos homens que eles eram santos e fiéis. E, portanto, eram superiores aos outros grupos. Eles faziam os seus jejuns e as suas orações buscando a recompensa de Deus, barganhar com Deus. Muito comum nos nossos dias. Eles achavam que os discípulos de Jesus deveriam fazer a mesma coisa. Que os discípulos de Jesus deviam se atrelar à tradição religiosa deles. E o que consistia essa tradição? Fazer jejuns na segunda e na quinta-feira, orar 3 vezes ao dia, às 12 da manhã, ou melhor, às 12 da tarde, às 15 horas e às 18 horas. Então era uma regra. Você tem que jejuar toda segunda, toda quinta, o dia inteiro. E você tem que orar às 12, você tem que orar às 15, você tem que orar às 18. Mas eles faziam essas coisas, irmãos, por causa da legalidade religiosa. Eles faziam essas coisas por motivações egoístas. E eles estavam sendo hipócritas. Jesus falou isso várias vezes. A resposta de Jesus a eles é uma analogia ao casamento, à festa de casamento. Jesus, então, ao invés de dizer a eles como eles realmente estavam sendo, Jesus fazia uma analogia para, a partir disso, nós vamos ver aqui como isso se desenvolve. William Barclay, no seu comentário de Lucas, ele diz algo interessante. Ele diz assim, abre aspas: na Palestina, quando 2 pessoas jovens se casavam, não viajavam para a lua de mel. Ficavam em sua casa e deixavam a casa aberta por 1 semana. Vestiam-se com as suas melhores roupas, às vezes até colocavam coroas na cabeça. Por 1 semana eles eram rei e rainha, e a sua palavra
era lei. Eles não voltariam a ter outra semana igual a essa na vida tão difícil que eles viviam ali. Os convidados do casamento, eles compartilhavam essa semana festiva, e eles eram chamados de os filhos do tálamo, que no sentido figurado é os filhos do matrimônio, do casamento. Jesus diz que aquele momento sublime que eles estavam vivendo, que os apóstolos, que as multidões, que os discípulos estavam vivendo, era um momento de festa, de celebração, de alegria, pois Deus estava entre os homens, e Ele estava manifestando o seu poder e a sua glória, e tudo era lindo, maravilhoso, glorioso. Era um momento de alegria, de festejo, porque a presença do Senhor estava sendo celebrada. Então Jesus vai dizer, esse não é um momento para tristeza, porque o sentido da palavra jejuar em aramaico, o sentido é estar de luto. Jesus diz, como vocês podem estar de luto se o Filho de Deus está entre vós? E Ele está manifestando o seu poder e a sua glória. E aí então Jesus vai acrescentar algo importante. No versículo 35 do nosso texto, de Lucas 5. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Isso ratifica, então, que o jejum e a oração, eles são importantes. E eles devem ser considerados por todos os cristãos. O próprio Jesus jejuou. Nós já passamos lá em Lucas capítulo 4. Porém, o jejum deve ser feito de acordo com o que Jesus ensinou sobre o jejum. Nós percebemos que o ensino de Jesus contrapõe a atitude dos fariseus e dos discípulos de João. Ele vai mostrar a maneira adequada como o jejum deve ser feito. E nós veremos isso ainda aqui. Então nós concluímos com isso que jejuar e orar são importantes, desde que seja feito da maneira como Cristo ensinou. A seguir nós veremos a parábola de Jesus citada neste texto, e ela irá ilustrar de maneira precisa o estabelecimento da nova aliança. Eu gostaria de, antes de passar para esse próximo tópico, ler com vocês o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 16. Como que Jesus estabeleceu que o jejum deve ser feito? Para que vocês já vão aí fomentando isso na mente de vocês, porque quando nós chegarmos na aplicação, nós vamos ver de que maneira nós aplicamos isso. Ele diz no versículo 16 do capítulo 6 de Mateus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Então Jesus deixa bem claro a maneira como deve ser feito o jejum. E nós vamos ampliar mais sobre isso no nosso próximo, na aplicação do texto. Segunda parte que nós veremos nessa mensagem está decorrido no versículo 36 a 39 do texto de Lucas capítulo 5. A roupa velha, roupa nova, odre velho, odre novo. Nessa parábola nós veremos que a velha tradição religiosa dos judeus e o legalismo deles são insuficientes para justificar o homem diante de Deus. Certamente o Senhor Jesus irá fazer novas todas as coisas. E Ele irá fazer isso de maneira perfeita. Ele irá reconciliar o pecador arrependido, para que esse pecador tenha paz com Deus.
eu preciso esclarecer aos irmãos uma coisa muito importante aqui. O Antigo Testamento, ele tem extrema importância para todos nós. Pois todos os fatos narrados no Antigo Testamento apontam para Cristo. Apontam para a nova aliança. Como disse o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses, abra comigo lá, Colossenses 2, 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade encontra-se em Cristo. Então Paulo está dizendo, os fatos ocorridos no Antigo Testamento, os símbolos que aconteciam ali, a maneira como Deus tratou com Abraão, com Isaac, tratou com Jacó, com Moisés no deserto, com o povo no decorrer da história de Israel, essa história e todos esses fatos são sombras da realidade que aconteceu em Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer algo muito interessante. Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Diz assim o texto: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Em Gálatas, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei serve de aio, como um professor, como um tutor, para dizer para você, olha, está vendo isso aqui? É desse jeito, e você está errado. Está vendo isso aqui? É dessa maneira, mas você não consegue cumprir. Você não consegue andar de acordo com isso. Então a lei prova para o homem que ele é pecador, que ele é indigno, que ele é incapaz de se justificar e que ele necessita de um redentor. Então essas sombras se tornaram realidade na pessoa de Jesus Cristo. Então o autor dos Hebreus está falando isso. A realidade é Cristo. Vemos que Cristo é o cumprimento da lei e dos profetas. Reparem o que aconteceu na transfiguração. No momento vimos ali Moisés e Elias, a lei e os profetas, e eles saem de cena. A sombra sai de cena, os sinais saem de cena, e então Jesus aparece glorioso diante dos seus apóstolos, e Deus diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Percebem? Então o Antigo Testamento é importante? Sim, é importante, para identificarmos nele o Cristo que se tornou realidade na nossa vida. A grande questão aqui, nesse texto de hoje que nós estamos trabalhando, é que a tradição religiosa dos escribas e fariseus não resolvia o grande problema dos seres humanos, porque os seres humanos continuavam condenados em pecado, em inimizade contra Deus. Além de que, essa tradição religiosa, ela era imposta como um fardo sobre as pessoas, fardo este que nem esses homens, conhecedores da lei, professores, mestres, conseguiam carregar. E Jesus vai falar isso. Mateus 23, 1 a 5. Mateus 23, 1 a 5. Abra comigo lá. Então, meus irmãos, o que acontece? Além de tudo que a lei trazia, que o Antigo Testamento trazia, eles ainda colocavam tradições, eles acrescentavam, eles dificultavam ainda mais aquilo que eles não conseguiam cumprir. A tendência do homem é sempre acrescentar, não é verdade? Desde o início, quando a serpente falou a Eva, ela acrescentou, falou: a gente não pode nem chegar perto, nem tocar. Não foi isso que o Senhor disse. Então o homem sempre tenta acrescentar para mais ou para menos.
E esses escribas e fariseus, eles acrescentavam por meio de uma tradição religiosa. O que seria uma tradição religiosa? Suponhamos o seguinte: nós estamos seguindo aqui a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus Cristo. Mas de repente nós decidimos aqui, não, a partir de hoje, quem entrar pela porta da igreja vai ter que ajoelhar 3 vezes. Isso é tradição religiosa, isso não está na Bíblia. Mas isso vira uma tradição. E aí passa 100 anos, todo mundo chega na igreja batista de confissão reformada e dobra o joelho 3 vezes. Isso é uma tradição, isso não é bíblico. E eles colocavam essas regrinhas dentro da tradição que nem eles conseguiam suportar. E é isso que Jesus vai dizer a partir do versículo 1 do capítulo 23. Então falou Mateus 23, 1 a 5. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Está vendo esses? Alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Não é bíblico. É acrescentado por uma tradição religiosa. Então Jesus traz o evangelho para todos os povos. E por meio desse evangelho, por meio dessa boa notícia, todos aqueles que crerem serão salvos. O que certamente o legalismo religioso dos judeus não podia fazer. Os princípios da palavra de Deus, eles devem ser aplicados, meus irmãos. Eles devem ser aplicados na nossa vida. Nós vemos que os mestres religiosos e os fariseus hipócritas, eles não conseguiam perceber tudo que o Antigo Testamento dizia sobre Jesus. Eles não conseguiram identificar o Messias. Foram tantas coisas colocadas, acrescentadas, que eles já não conseguiam mais perceber que aquele homem ali que estava entre eles era o cumprimento da palavra de Deus, era o Messias prometido. Os cumprimentos das regras e dos costumes religiosos não qualificam os seres humanos para a salvação. Andar na regrinha, cumprir ali a tradição ou os costumes de uma determinada denominação, não qualifica ninguém para a salvação. Paulo vai dizer que a lei confirma para o homem que ele é pecador. Como eu disse, a lei serve como um tutor, como um professor para mostrar que ela existe e que você está errado. E que você precisa de um redentor. Olha o que ele diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Somente a obra do Espírito Santo, por meio do Evangelho, poderá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em João, não é? No Evangelho que escreveu João. E então, por meio desta obra, o Espírito Santo irá conduzir este homem arrependido ao autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. É Ele quem conduz os seus escolhidos, é Jesus quem nos conduz, é Ele quem nos instrui, quem nos dirige, quem nos guia por meio do seu Evangelho. E qual o objetivo desta obra, qual o objetivo dessa ação? É constituir uma família de muitos filhos semelhantes a Ele.
para a glória de Deus. É por isso que você está por esse processo de santificação, passando por lutas, dificuldades, lutando contra o pecado, contra a carne, a mortificação da carne, a luta constante. O Senhor está transformando você a cada dia, por meio da santificação. E cada vez que o Senhor te santifica, que o Senhor te transforma, você vai se parecendo cada vez mais com Cristo, até o dia em que você será glorificado. Mas enquanto isso, você continua nesse processo de santificação. Então nós, irmãos, concluímos com isso, que Jesus não veio remendar a velha aliança com a nova aliança. Ele também não veio colocar a nova aliança na velha aliança, pois elas não suportam a realidade que é Cristo. Ele é o cumprimento da lei e das profecias relacionadas à redenção do seu povo. Então não adiantava colocar um remendo novo numa roupa velha, porque quando o remendo novo encolhesse, ele ia rasgar a roupa velha. Como nós aprendemos na escola bíblica aqui, Deus tem uma aliança, e essa aliança renovada em Cristo, e então se torna a nova aliança de Deus com os homens por meio da obra de Jesus Cristo. Essa obra ainda não se cumpriu totalmente, mas nós sabemos que quando Jesus voltar, todas as coisas se farão novas. Olha o que ele diz em Apocalipse 21, versículo 5. Apocalipse 21, versículo 5. João teve a visão, ele diz: aquele que estava sentado no trono disse. E aí o Senhor diz, Jesus diz: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Percebemos que a nova vida em Cristo que temos, por meio dos méritos de Cristo, ela ainda, como dizem os teólogos, mas ainda não. Ou seja, ela está confirmada por meio da obra de Jesus Cristo, mas pelo processo de santificação, ela só será plenamente concluída na glorificação. E o texto de Apocalipse aponta para esse dia, para este momento, em que Jesus fará novas todas as coisas. Essa obra, ela começou na cruz do Calvário. Ela se confirmou por meio da ressurreição de Cristo, e agora ela se desenvolve na nossa santificação. E ela se concretizará definitivamente na nossa glorificação. Infelizmente, muitos religiosos do tempo de Jesus não compreenderam a sua obra redentora. Eles se perderam na tradição religiosa. Hoje também, muitas pessoas se apegam a uma tradição religiosa legalista e perdem a manifestação da glória de Deus na pessoa do seu Filho. Percebe? As pessoas se prendem a regras e costumes e se perdem da verdadeira revelação do Evangelho. Os fariseus e escribas do tempo de Jesus, eles estudavam o Antigo Testamento. Eles sabiam exatamente como seria a vinda do Messias e como se desenvolveria isso. E eles começaram a envolver-se com tantas coisas relacionadas a costumes e regras de uma tradição religiosa, ou seja, de obras humanas, de obras da carne, que quando Jesus veio eles não perceberam, eles não entenderam, eles não creram. Então nós temos que ter cuidado com isso. Só a Escritura, somente a palavra de Deus, solos Cristo. Somente Jesus Cristo, nenhum outro, nenhum santo, nenhum intercessor, somente Jesus Cristo.
Sola gratia, somente pela graça, mediante a fé, não pelas obras. Sola fide, somente pela fé. E sola de glória, para a glória de Deus, somente para a glória de Deus. Vamos à aplicação do nosso texto de hoje. É importante entendermos que Jesus não está descartando uma vida de jejuns e orações. É importante entender isso, irmão. Ah, pastor, graças a Deus agora eu não vou precisar mais jejuar e orar, né? Não. Jesus sempre orava. Lucas 4, nós vemos que Jesus orava e jejuava. Ele jejuou por 40 dias e 40 noites. Ele diz para os seus apóstolos, seus discípulos, seus ouvintes ali, que um dia chegaria em que eles deveriam jejuar e orar intensamente. E nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo esses dias. Sentimos saudade do noivo. Almejamos pelas bodas do Cordeiro. Almejamos pela festa da união da igreja com o seu noivo. A igreja está separada, dedicada, consagrada ao seu noivo para chegar perfeita diante dele para as bodas. A igreja é a noiva. E Jesus irá estabelecer essa união para sempre. Mas agora nós estamos vivendo tempos difíceis. Porque apesar dele estar conosco todos os dias, por meio do Espírito que nos enviou, a sua presença real, como pessoa, não se faz aqui no sentido literal. Mas haverá um dia em que nós teremos corpos perfeitos, para estarmos com Ele na glória eterna, e assim veremos como Ele o é. Jesus disse que chegaria o dia, e esse dia já chegou. Na realidade, assim que Ele morreu e ressuscitou, o dia já chegou para os apóstolos, para os irmãos, e está para nós. Ao longo da história da humanidade, os seres humanos passam por inúmeras dificuldades, lutas, opressões, perseguições, e nesses momentos é necessário orar e jejuar. Mas o que nos é ensinado sobre jejum na palavra de Deus? E isso é importante. No Sermão do Monte, como eu disse anteriormente, Jesus ensinou como se deve jejuar. Versículo 16, que eu já li, de Mateus capítulo 6, mas eu vou ler o texto novamente. Mateus 6, 16 a 18. E aí sim Jesus vai dizer como jejuar errado e como se deve jejuar. E ele diz a maneira errada. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O jejum não é uma imposição legalista. A partir de hoje, lei marcial na igreja. É obrigado a orar de segunda a quinta-feira. Quem não jejuar de segunda e quinta-feira será apedrejado na porta da igreja. Não é isso. Não é uma imposição de uma religião legalista. Ele deve ser uma atitude voluntária de um cristão que deseja buscar a santificação e a mortificação da carne. De um cristão que diante das provações e das dificuldades, ele busca de maneira intensa a presença do Senhor por meio do jejum e da oração. Ele deve ser feito
de maneira voluntária e com o coração compungido. O que é isso? Um coração arrependido. Um coração quebrantado. Um coração contrito. Um coração como cera que se derrete diante de Deus. Não um coração de pedra. Pedra não derrete. Diante do fogo, ela fica mais resistente. Mas o coração de cera, diante do fogo, ele se derrete. Diante de Deus, nós devemos nos derreter, nos derramar, nos humilhar. E isso sim, por meio de jejuns e oração. O jejum não é apenas ficar sem comer, irmãos. Não é ficar sem beber, não é dieta. Vou começar a fazer jejum porque eu quero ficar com o corpo fitness. Sem chance, não é com esse objetivo. Pastor, se eu falar uma coisa boa, jejuar, eu estou precisando mesmo, porque eu estou precisando emagrecer, estou meio gordinha, ou gordão. Não é isso. O jejum ele deve ser acompanhado de consagração, de oração, leitura e estudo da palavra. É melhor você fazer um jejum de poucas horas, com total consagração a Deus, do que você fazer um jejum de um dia, ou quem sabe de vários dias, ficando aí disperso. Estou em jejum assistindo futebol, estou em jejum assistindo filme na Netflix, estou em jejum, mas estou trabalhando aqui, concentrado no meu serviço. Estou em jejum, mas eu estou em atividade física. Não, tira um momento, um dia, meio-dia, algumas horas, fala, não vou comer nada, não vou beber nada, vou estar aqui na presença do Senhor, orando, lendo a palavra e consagrando a minha vida. Isso é um jejum realmente eficaz. É importante que se tenha consciência das condições e das possibilidades de cada um. Nem todo mundo tem condições de ficar muito tempo sem comer. É importante isso para que os irmãos não carreguem sobre si um fardo que não consigam suportar. Como Deus disse lá em Isaías, não adianta todo esse sacrifício se não há transformação de vida, se não há libertação. Eu quero trazer aqui para mim, para não ficar só a minha palavra, eu quero trazer um comentário de um artigo do Dr. Martyn Lloyd-Jones. Aí eu fico tranquilo, porque não é coisa só minha. E aí eu estou nos ombros de um homem poderosamente usado por Deus. E ele vai dizer algo interessante. Ele diz o seguinte: jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, como a oração, a meditação ou a busca do Senhor. Devido a alguma razão particular ou peculiar, ou qualquer circunstância, ou diante de uma circunstância especial. Isso que ele diz. E ele vai dizer outra coisa importante. Há somente a maneira errada e a maneira certa de observarmos. Sim, há certas maneiras erradas de jejuar. Eis uma delas. Preste atenção. Se jejuarmos de maneira mecânica, ou meramente com a finalidade de jejuar, então sugiro que violaremos o ensino bíblico atinente a essa questão. Em outras palavras, se eu fazer do jejum uma finalidade em si mesma, algo acerca do que eu possa dizer, bem, agora que eu me tornei crente, terei que jejuar, em tal dia e em tal época do ano, porque isso faz parte da religião cristã. Então seria melhor que eu não jejuasse. O elemento especial do jejum desaparece quando ele é praticado desta maneira. Então, prestem atenção da finalidade, da importância do jejum e como ele deve ser feito. O jejum é uma prática importante na vida de um cristão. Jesus não descartou a prática do jejum.
Pelo contrário, ele recomendou a maneira correta como nós devemos jejuar. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da igreja primitiva, veja o que, ou melhor, perdão, os apóstolos da igreja primitiva, os discípulos, eles jejuavam. Olha o que diz Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. Atos 13, 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Niger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Eu sempre li isso aqui, Manaém, Colasso de Herodes. Intrigado com essa palavra. O que vem a ser Colasso de Herodes? É irmão de leite. Possivelmente ele foi adotado pela família de Herodes, ainda recém-nascido, e possivelmente ele mamou nos seios da mãe de Herodes. Então era um meio-irmão de Herodes, um irmão de criação, podemos assim dizer. Então entre a família de Herodes também houve pessoas que se converteram ao Evangelho. E estava na liderança entre os irmãos. Então o que eles fazem? Eles se reúnem, eles estão jejuando e orando para tomar uma decisão. E não imagino eles jejuando e orando, cada um fazendo uma coisa, dispersos, espalhados, não. Eles estavam unidos, orando e jejuando, para tomar uma decisão importante. Então nós concluímos que o jejum é importante, que o cristão deve jejuar, mas que o jejum deve ser feito de maneira espontânea e observar os princípios ensinados por Jesus. Por fim, a questão da oração, uma grande aplicação para as nossas vidas hoje. Falar que nós cristãos devemos orar é chover no molhado, não é verdade? O apóstolo Paulo disse aos irmãos de Tessalônica que eles deviam orar sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Escrevendo aos Romanos 12, versículo 12, olha o que ele diz. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado, para que nós não sejamos legalistas na nossa vida de oração. Tem observado suas orações? É a mesma coisa sempre? Você já decorou a sua oração? Sua oração virou reza? Presta atenção nisso. Nos tempos de Jesus, eles faziam as 3 orações, né, como nós vimos. Porém, eles rejeitavam Jesus. Eles oravam 3 vezes por dia e rejeitaram Jesus. E tentaram impedir o ministério de Jesus. Então, apesar de orarem, não conseguiam reconhecer Jesus como Messias. Como vimos anteriormente, Jesus conhecia o coração deles e chamou eles de hipócritas. Nós precisamos buscar um equilíbrio para termos uma vida de oração constante. Nós precisamos ser disciplinados, porém não podemos descuidar da santificação e da piedade. Nós devemos estar atentos para que nós não sejamos legalistas, porque nós oramos porque, o pastor falou que tem que orar, eu como crente tenho que orar, eu preciso orar, eu tenho que cumprir a regra, eu tenho que cumprir o mandamento, eu tenho que cumprir a lei, e aí você faz uma oração por obrigação, uma oração sem intensidade, sem consagração diante de Deus, e você faz uma oração mecânica, assim como o jejum mecânico, oração mecânica. Nós devemos estar atentos para não sermos legalistas como os fariseus dos tempos de Jesus, meus irmãos. Eu não estou dizendo que é errado você todos os dias levantar de manhã e pedir as mesmas coisas, mas você precisa ter neste momento de oração, de petição, você precisa ter um momento de intensidade com Deus, de falar com Deus, de se abrir com Deus, de derramar-se diante de Deus. Não pode ser uma coisa mecânica que você vem e diz meia dúzia de palavras, ou você diz 1 milhão de palavras, que é a mesma coisa sempre, sem nenhuma intensidade, sem nenhum fervor.
Mas como você consegue fervor? Você precisa se derramar diante de Deus. Quando você se abre com alguém, quando você chora com alguém, quando você expõe uma dor com alguém, você não tem um ombro amigo, você não tem alguém para te abraçar, então você encontra alguém, o que você faz? Você abraça essa pessoa, você chora, você desaba diante dela. Nós temos feito isso diante de Deus. Aí você diz assim para mim: pastor, não tenho necessidade de fazer isso. Glória a Deus, isso é um milagre entre os seres humanos. Quem não tem neste mundo necessidade de chorar, de se derramar, de clamar, de suplicar diante de Deus? Quem neste mundo não passa por aflições, provações, dificuldades emocionais, físicas, psicológicas? E aonde nós vamos encontrar o refúgio, o socorro? É no Senhor por meio da oração. E se a oração ainda não está sendo intensa e resolvendo, então jejua. Tire algumas horas para se trancar no seu quarto, ou ir para um lugar isolado, ou ir para um momento específico, um local específico, e tire aquele momento para consagrar a sua vida e orar ao Senhor e buscar a presença dEle na sua vida. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos, eu concluo com isso. Nós vivemos tempos difíceis. Nós devemos ser fervorosos no jejum e na oração. Nós precisamos muito da ajuda do nosso Deus. Eu digo para você, se você não precisa de derramar-se diante de Deus, de chorar diante de Deus, de clamar diante de Deus, se você não precisa jejuar, então, meu irmão, você está pronto para o céu. Você está passando da hora de estar entre nós. É momento de perseverar em oração. É momento de aflição, de luta e de dificuldade. E Jesus nos recomenda: chegará o dia em que vocês deverão jejuar e orar. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Por favor, não vai ficar sem comer e passar mal, não. Olhe as suas condições e jejua no limite das suas condições. O que o Senhor deseja é um coração quebrantado e contrito. Sacrifícios e ofertas não substituem uma vida de santidade e amor a Deus. Amém? Senhor, nós agradecemos pela palavra do Senhor. É claro que nunca um pregador vai conseguir responder plenamente às necessidades de uma pessoa, mas o Teu Espírito Santo é poderoso para completar cada dia mais a obra e a vontade do Senhor nas nossas vidas. Suplicamos que faça isso a cada dia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.